certo que não vai usar PowerPoint hoje sobre o tema impedimentos, né? Você quer água? Estamos, a minha é suficiente para iluminar tudo aqui. Pessoal, boa noite. Dizem que pretensão não faz mal para ninguém. Em 1939, quando, aliás, se iniciava na Europa a Segunda Guerra Mundial, na cidadezinha de Ituiutaba, de Minas Gerais, nascia uma criança, um garoto, que seria registrado como Jerônimo Mendonça Ribeiro. Normal, saúde, uma criança saudável, até mais ou menos a sua adolescência. Durante esse período, um dos problemas ocorridos na sua vida foi o desencarne da sua avó, que era uma criatura que ele tinha muito relacionamento, espíritos afins, e por conta do desencarne da avó, apesar de Jerônimo ser de uma religião tradicional, a que nós conhecemos no Brasil, frequentador de uma das religiões tradicionais, ele queria explicações a respeito da situação do desencarne da sua avó e foi encontrar na doutrina espírita exatamente aquilo que ele procurava. É interessante notar que às a vida nos conduz para determinado tipo de conhecimento, para nos preparar para situações que possam surgir na nossa vida, como provas, desafios por vezes muito grandes. E nós verificamos que Deus realmente nos atende exatamente através do semelhante. O Senhor se manifesta auxiliando as suas criaturas pelas próprias criaturas. Jerônimo toma conhecimento da doutrina por conta da sua avó. Quando ele está com 15 anos para 16, ele começa a ter os primeiros sintomas de artrite reumatoide. Aos 19 anos, Jerônimo era tetraplégico. É a mesma enfermidade, a artrite reumatoide, que tem o físico inglês Stephen Hawking, que inclusive ocupa a cadeira de física de Newton, dada a importância desse físico. Na realidade, a questão do Stephen Hawking e do Jerônimo, há uma diferença para o Jerônimo muito pior, havia diferença. Ele não conseguia ficar numa cadeira instalada mais ou menos como fica o Stephen Hawking, e então porque a condição da sua respiração era muito prejudicada. Ele não conseguia respirar, então providenciaram para ele uma espécie de uma cama, um pouco levantada, mas uma cama, onde ele era transportado para todos os lados, naquela cama. Edward Murphy, um cientista, um engenheiro da NASA, disse certa vez, até porque durante o seu trabalho e os seus cálculos, e ele acabou ficando conhecido pelo sobrenome, de que se existe uma possibilidade de algo acontecer, uma possibilidade que seja, vai haver a ocorrência. No caso do Jerônimo, se existia a possibilidade de acontecer mais alguma coisa desagradável na vida dele, que piorasse a situação em que ele já se encontrava, a lei de Murphy funcionou. Aconteceu. E ele perdeu a visão de ambos os olhos. Então Jerônimo, aos 19 para 20 anos, era uma criatura de saudável para tetraplégico e cego. Nós não estamos fazendo aqui apologia da dor. Nós estamos só mostrando a realidade da história do indivíduo. No entanto, apesar desta situação, ele não permitiu que esses impedimentos fossem suficientes para impedi-lo de fazer o bem e amar o semelhante. Você deve estar perguntando como, né? Um livro a respeito dele se chama O Gigante Deitado. Jerônimo, a partir de então, passou a ser, no período da sua curta existência,
um dos maiores oradores espíritas do Brasil, viajando pelo Brasil todo, conhecido só apenas como Jerônimo Mendonça, não mais como Jerônimo Mendonça Ribeiro, seu sobrenome completo. Ditou vários livros, porque não tinha como fazer outra coisa senão ditar. Ditou vários livros. Interessante notar como, por vezes, para o espírito que se fortalece diante dos desafios, diante dos impedimentos que surgem à sua frente, e aí não importa se são provas, expiações, se bem que, não é, o codificador já nos ensina que toda expiação será uma prova, mas nem toda prova será uma expiação. E aí também não vem ao caso, se é uma coisa ou outra, pouco importa. Quando nós vamos estudar a biografia de Leon Denis, o maior filósofo do espiritismo, contemporâneo de Kardec, aliás, praticamente um discípulo do codificador, quando ele chegou por conta de uma vida muito difícil, imaginemos que se escrevia com pena, e isso à noite com luz de vela, e ele acabou, com o passar dos anos, já na terceira idade, ele perdeu a visão completa. No entanto, Leon Denis ditava os seus livros para a sua secretária, né? Ao contrário, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que pode ser encontrada a sua história no livro Memórias de um Suicida, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, desencarnada em 1984. Camilo Castelo Branco foi um escritor e jornalista português que, acometido pela cegueira, se suicidou. Veja como são situações, né? Mesmo problema, mas em espíritos diferentes. No caso de Jerônimo, além de ditar livros e fazer palestras, nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra ou duas dele. Ele era simplesmente brilhante, realmente. Ele fundou várias instituições espíritas voltadas para a orfandade e para, claro, além da assistência espiritual, assistência social. Desencarnou em 1989, ou seja, com 50 anos de idade. Até que, com a enfermidade, tanto ele quanto Stephen Hawking têm uma vida, principalmente Stephen Hawking, uma vida longeva, considerando todas as deficiências, até porque a ciência também progrediu nesse aspecto. Esse é o nosso assunto da noite, que você pode encontrar para estudar, para suas reflexões. Dada a importância do assunto, cujo título é Impedimentos, Emmanuel, o Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, trabalha essa mesma lição no mesmo livro duas vezes. No livro Fonte Viva, capítulo 12, e no mesmo livro, no capítulo 76. Com o mesmo título, inclusive, analisando, sob aspectos diferentes, as questões de impedimentos. E o que Emmanuel vai nos estimular é para que nós não, diante das dificuldades, não permitamos que impedimentos estes ou aqueles sejam verdadeiros muros, verdadeiras muralhas para nós não fazermos o bem ou deixarmos de amar. Até porque essas questões, quando nós trabalhamos esses aspectos, porque evidentemente o nosso planeta, ninguém vem aqui na Terra para passar férias, não é verdade? A Terra não é uma colônia de férias, mas também não é um inferno. Ela é exatamente um planeta maravilhoso, onde espíritos que estão em processo de evolução se encontram aqui. Então não são espíritos inferiores, nem espíritos com defeito, porque quem tem defeito é máquina. E inferior também não é uma realidade. Nós somos, como dissemos, espíritos em aprendizado, em evolução. Já evoluímos muito se considerarmos as questões relativas ao próprio planeta. Saímos de uma condição de primitivismo, entramos na condição de espíritos em expiações e provas e estamos rumando para
regeneração. Lembrando que regeneração não é que todo mundo vai ficar bom. A própria palavra indica, é uma questão de se regenerar, onde as criaturas começam a refletir e trabalhar os aspectos da sua realidade interior, dos seus potenciais de origem divina, ressaltando, saindo mais da ignorância dos seus próprios potenciais, ou seja, do desconhecimento dos seus próprios potenciais, e uma vez que nós já estamos trabalhando alguns deles, cada um de nós trabalha em momentos diferentes, situações que tem em matéria de potência, nós já estamos bastante avançados, dado aquilo que já estivemos diante da nossa evolução. Vale lembrar que a evolução é considerável, dado que de 40 a 50 mil anos, depende do estudioso, nós nos encontramos na condição de Homo sapiens, o homem que sabe. Veja que é um curto período de tempo, considerando que o projeto para a questão do Homo sapiens data mais ou menos de 6 a 7 milhões de anos. Então, desde o início do projeto até a condição de nos encontrarmos onde estamos. Então, já fizemos uma evolução muito considerável, isso não pode ser negado. Claro, mas como ainda estamos a caminho, vários aspectos precisam ser trabalhados, estão em início alguns, outros avançados e precisam ser desenvolvidos. Até porque a relação de ter consciência sobre o momento que nós estamos vivendo é fundamental. Apesar que Deus nos assiste independentemente se temos ou não consciência sobre a condição nossa e a nossa relação com a questão da divindade, ou seja, nós como criaturas cósmicas. Vivemos, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, também através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no mar como pode viver o peixe, sem ter consciência de que aquilo tudo efetivamente lhe dá sustentação para a vida. Esta é a nossa relação para com Deus. Se temos consciência, tanto melhor, porque tiramos proveito em nosso favor e influenciamos nessa condição para o semelhante. Se não temos consciência a respeito, estamos sustentados pelo amor de Deus, como o peixe é sustentado sem consciência pelo líquido que lhe dá e mantém a vida. Na realidade, criaturas inteligentes que nós somos, brilhantes, isso é fato, nós estamos aos poucos, gradativamente, e, claro, não é um processo que seja de forma idêntica, porque nós não somos criaturas iguais. A nossa igualdade se dá perante Deus. Perante Deus e o seu amor, nós somos iguais. Quando nós colocamos a questão evolutiva, nós somos individualidades, logo somos semelhantes, e semelhança não é igualdade. Logo, nós encontramos no planeta, então, desníveis em relação à questão evolutiva. Alguns evoluem mais em determinados aspectos sobre a questão do sentimento, determinado grupo. Outro grupo evolui mais no quesito inteligência. Há um trabalho sendo feito onde nós vamos sendo colocados, como diz Emmanuel no livro Leis de Amor, também através da psicografia de Chico, que nós estamos localizados no local onde nós possamos ser mais úteis e melhores, para nós mesmos e para o nosso semelhante. No intuito de, claro, gradativamente despertarmos a consciência e trabalharmos, tendo consciência sobre, aproveitando a questão do desenvolvimento dos nossos potenciais divinos. Vivendo mais tempo no planeta, inclusive. Porque, infelizmente, segundo André Luiz, de Espírito, ele nos ensina que é grande o número de criaturas que desencarnam antes da hora. É muito grande. Ele não dá percentual. E sabem por quê? Por estresse. Porque o estresse é uma enfermidade que vai minando gradativamente a criatura. Vai minando o fluido vital ou o fluido elétrico animalizado, ou seja, o que dá vida
as células do nosso corpo físico, o que dá vida ao nosso corpo físico, vai minando de forma gradativa e o indivíduo desencarna antes da hora. E estresse, por vezes, por coisas banais, que se começa implementando e vai tomando o corpo, onde surgem alergias, indisposições estomacais, digestivas, etc., sejam elas quais forem, taquicardia, levando para a questão de hipertensão e assim sucessivamente, minando a saúde do indivíduo. Por isso a necessidade de termos consciência para prestarmos atenção em nós mesmos, sim ou não? Para utilizarmos esse potencial da nossa inteligência em nosso próprio favor e, ao mesmo tempo, desenvolver aquilo que está em nós em potência, que é inclusive a genética divina que está em nós. Da mesma maneira que nós temos a genética dos nossos pais, se somos filhos de Deus, temos a genética divina. Quem é que disse isso? Por não ter uma terminologia melhor, usamos essa mesmo. Quem nos disse isso foi Jesus há mais de 2000 anos. Quando virando-se para as pessoas que estavam com ele, quando ele ensinava, disse: vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. O que ele está dizendo? Ele está exatamente dizendo da nossa condição divina, da nossa herança divina. E Jesus não precisava fazer média com ninguém, e não precisava agradar ninguém, e se não fosse uma verdade, se não fosse uma verdade, ele não diria. Ele coloca então esta condição, desperta-nos para a realidade nossa, dessas potências que nós temos. Claro, igual a semente que nós temos na mão, e a semente não é a árvore, mas potencialmente a semente tem a árvore toda, com todos os aspectos daquele tipo de árvore, com flores, frutos, etc., está potencialmente uma semente, como nós já não somos mais semente, já estamos numa condição de termos colocado uma série de fatores em exercício. Então, na realidade, quando nós começamos a ter consciência sobre nós mesmos, nós vamos aproveitar a reencarnação. Não só a reencarnação, como também, quando saímos do corpo físico, no processo da desencarnação, a intermitência entre uma existência e outra, também terá aproveitamento. Porque hoje em dia, inclusive, ainda é muito raro encontrar-se, quando se faz terapia regressiva de vida passada, que o indivíduo se recorde do período que passou pelo plano espiritual, que às vezes, por exemplo, pode ser de 50 anos, o que é um tempo razoável. Geralmente, quando se faz então, porque não é uma regra, se faz uma terapia regressiva, a pessoa sai direto dessa existência e pula para outra. E se vai pular para outra, pula para as outras também, isolando a questão do período que passou pelo plano espiritual. O que é isso? É o hábito, é o vício no processo da reencarnação, sem prestar atenção em si mesmo, não tendo consciência a respeito de que há um espírito imortal e que vive as duas realidades e não precisa desencarnar para que isso aconteça. Hoje à noite você vai viver a outra realidade. Porque quando dorme, sai do corpo, não é para meter medo em ninguém, mas essa é a realidade da vida. Nós somos seres interexistentes. Saímos do corpo no processo do sono e vivemos a nossa realidade como espíritos. Despertamos, estamos vivendo a realidade aqui no plano físico, que aliás tem uma existência que se prolonga ao longo dos anos, o que vai favorecendo a nossa oportunidade de exercitarmos esses potenciais, aonde nós podemos gradativamente, tendo consciência sobre nós mesmos, acelerarmos esse processo, sem exageros, mas acelerarmos esse processo. Até porque nós já sabemos de há muito, ninguém é bom por decreto, nem perdoa por decreto. Nós amamos, perdoamos, fazemos o bem, todos os aspectos positivos que nós acabamos fazendo, ou não, por exercício, por repetição. Repete-se sobre. E quanto mais se repete, mais se automatiza. Significando dizer o seguinte, que um dia nós vamos amar, vamos ser bons, vamos perdoar como nós respiramos. Ou seja, sem consciência, sem ter que utilizar da inteligência para fazê-lo. Mais ou menos da seguinte maneira: vamos amar, vamos ser bons,
teremos todas essas qualidades como um Jesus tem, chegaremos a uma condição crística, analisando de uma forma bastante coerente, será instintivo, da mesma maneira que nós damos para andar, para caminhar, nós usamos o comando inteligente para começar a ação, mas depois instintivamente nós caminhamos, da mesma forma que é correr. Nós damos o comando para iniciar a corrida, mas depois o instinto, instintivamente, ou seja, o instinto se encarrega de correr. Nós não precisamos usar a inteligência para comandar a mudança dos passos, por exemplo. Como você está respirando agora e não está comandando inteligentemente a respiração. Não é verdade? Porque como é que a gente comandaria inteligentemente a respiração, piscar os olhos, não é? E todos os movimentos numa simples caminhada. Então, um dia nós amaremos da mesma maneira. Não teremos nem que necessidade de dar comando inteligente. Nós amaremos, ponto. Mas isso está relacionado à questão de se fazer um exercício e não buscar nos aspectos estes ou aqueles impedimentos para o nosso exercício no bem. Por vezes, somos convidados ao trabalho voluntário na casa espírita e, claro que isso não é a regra, né? Nós estamos generalizando e dizemos que a gente precisa ainda mais de 500 mil passes e 300 mil palestras porque nós não estamos preparados. Ora, certa feita numa conversa de um expositor espírita com o Chico Xavier lá em Uberaba, ele perguntou: Chico, eu faço palestras nas casas espíritas e dou aulas em casas espíritas, etc. Mas às vezes eu me pego falando de coisas que eu ainda não consigo fazer. Novidade. Não é verdade? Que novidade. A gente falar certas coisas, não o expositor espírita, qualquer um de nós, e não conseguir fazer ao pé da letra. Até porque se nós estamos em evolução, se estamos no processo, não é possível que a gente consiga falar e fazer de forma absoluta. Ele disse para o indivíduo: se você for esperar ficar bom para fazer o bem, você nunca irá fazer nada para ninguém. Porque, como dissemos, o bem é exercício. Amar é repetição. Então saia fazendo. E não existe local nem momento para se trabalhar esses potenciais que em nós, que são, segundo Jesus disse, verdadeiros deuses. Não existe local nem hora. Porque fazer o bem, utilizar a inteligência nossa para fazer a caridade, se a gente gostar mais dessa palavra, é uma postura na vida da criatura. Ser caridoso é postura. Então, se o nosso trabalho no bem for para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, que o nosso bom dia, boa tarde, boa noite seja realmente sentido e com desejo que isso esteja para a pessoa a qual nós estamos cumprimentando. Ou seja, qualquer tipo de atitude positiva é bem que nós estamos fazendo e estamos automaticamente nos ligando, nos acumpliciando com o universo. Quando fazemos o mal, somos restritos a nós mesmos e mais um pequeno grupo que vive em dimensão semelhante à nossa ou em dimensão paralela e ponto, porque Deus não criou o mal. O mal nada mais é do que a ignorância. Aliás, a melhor definição que tem de bem e mal, bem e do mal, é de Emmanuel, o Espírito, também através da mediunidade de Chico, que ele diz o seguinte: o bem é quando é bom para mim e para os outros. O mal é quando é bom só para mim. Não é fantástico? Porque quando é bom só para mim, é um processo egoísta, que é para mim e eu estou tirando o direito dos outros. Olha como coisa fantástica. Pura e simplesmente uma questão de desconhecimento, de ignorância, que nós vivemos, não no planeta, nós vivemos nessa sociedade que designamos como universo, uma vida de relacionamento entre as criaturas todas, estejam em que dimensão elas estiverem, tudo está interligado.
não utilizar da consciência para esses aspectos, não utilizar da inteligência, realmente é perder um tempo, gastar um tempo na existência, como muitas criaturas, por vezes, que saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem sequer ter noção do que esteja acontecendo na sua vida. Passam pela vida e não vivem, né? Ou seja, cumprem com as suas obrigações, que até aí os animais também fazem, que é nascer, crescer, desenvolver-se, cuidar das crias e morrer. Até aí os nossos irmãos animais irracionais também fazem, sim ou não? O lobo nasce, cresce, reproduz-se, cuida das crias, ensina a cria a caçar, etc., a sobreviver, e depois morre. Isso é um padrão de animal irracional. Somos espíritos, estamos acima dessa condição, sem naturalmente entender que temos privilégio na condição divina. Temos mais responsabilidade, porque mais consciência, maior responsabilidade, maior nível de inteligência, raciocínio contínuo, maior responsabilidade. Não existem privilégios, porque Deus nos ama a todos. Por exemplo, Deus ama a mim como ama o meu cachorro da mesma maneira. Sim ou não? Porque o meu cachorro vai ser uma criatura igual a mim em determinado momento da sua evolução. É princípio inteligente ou espiritual hoje, mas vai chegar a ser espírito. Então, Deus nos ama igualmente. A natureza, etc., ele nos ama igualmente. E é interessante notar que quando queremos louvar a Deus, quando queremos louvar a divindade, não há necessidade, não é de ficarmos com preces longas, etc. Basta que sejamos conscientes, coerentes com as nossas atitudes, a começar do respeito à natureza, a começar do respeito ao semelhante, ou seja, a começar o respeito da sua criação. Que é interessante notar, não é? E é uma frase comum entre nós brasileiros. Você quer adoçar a boca do sogro e da sogra, você faz o quê? Trata bem o filho ou a filha deles. Olha que beleza. Se o maior louvor que podemos prestar ao Criador é tratar bem da sua criação. É ter consciência sobre a sua criação, é respeitar a sua criação, respeitando todos os níveis da sua criação que chegarão a atingir o nosso potencial de condição espiritual, ou seja, como espíritos sem qualquer privilégio. Então veja como a vida nos oferece as oportunidades e como por vezes nós de novo, não generalizando, colocamos impedimentos os mais banais e perdemos a oportunidade de fazer o bem, perdemos a oportunidade de amar. Então não façamos de barreiras, de situações, etc., esses impedimentos para que nós expressemos aquilo que nós de fato somos interiormente e percamos a oportunidade de fazer o melhor para nós mesmos. E não é uma condição egoísta, porque aquilo que nós fazemos para o outro, nós estamos construindo para nós. Então há que se aproveitar a oportunidade que nos é oferecida, a bênção da reencarnação. Há que se aproveitar essa oportunidade, porque todos os dias que nós despertamos, é a confiança de Deus que se renova em cada um de nós, que se renova na criatura. Porque, esquecendo Ele sabedoria infinita, entendendo com o Emmanuel de que nós estamos posicionados no local onde nós possamos ser melhores e mais úteis, sendo Deus, então, a sabedoria, se nós não fôssemos importantes para o momento do planeta, a gente já tinha desencarnado. Ou nem reencarnado estava. Então, não aproveitar esse processo que vai ficando, vai nos dando mais longevidade por conta da própria ciência que se aparelha cada vez mais. Essa inteligência brilhante, para sairmos do planeta antes da hora, é um vexame completo e total. Porque, para reencarnar, dá uma mão de obra miserável. Faz a programação lá em cima, aí os pais reencarnam, precisa ver se, como tem livre-arbítrio, precisa ver se eles vão querer mesmo continuar no projeto. Eles em continuando no projeto, a gente reencarna, olha o tempo, né? Tem gestação, etc. Aí a gente reencarna, até se reconhecer como gente, chega na adolescência, a gente não sabe se está indo, se está voltando, se ficou, se já foi, né? É um show de hormônios. Quando a gente se dá por conta da nossa reencarnação, quanto tempo passou? Quantos anos? Quantos anos se passaram? Para desencarnar,
não é? É assim. Fulano desencarnou. Porque é assim. Para reencarnar, não. Pela mão de obra toda. Então, não aproveitar essa bênção realmente é jogar a oportunidade para cima. Não dá para, não entendo essa consciência, essa inteligência brilhante, desprezar essa bênção do exercício no bem. E essas oportunidades, parece que não, surgem em momentos mais simples na nossa vida, a qualquer instante. Nós achamos um texto na internet que mostra bem isso, mostra bem a questão de surgir a oportunidade na nossa vida em situações inesperadas. Porque fazer o bem não é na casa espírita, porque na casa espírita ser bom é fácil, não é verdade? Primeiro que a gente não mora tudo junto, já começa por aí. Segundo que o propósito é um só. Mas quando nós vamos para casa ou para o local de trabalho, seja onde for, a vida em sociedade, as coisas mudam um pouco. Os desafios surgem e aí é que, por vezes, a gente acaba sendo testado. É uma situação semelhante, tão simples quanto. Diz a mensagem, autor é desconhecido, não é uma mensagem espírita, nem tampouco com vínculo espiritualista. Diz o seguinte, ele é um profissional da área de TI, ou seja, de tecnologia, e ele começa o assunto desta forma. Entrei apressado e com muita fome no restaurante. Escolhi uma mesa bem afastada do movimento, pois queria aproveitar os poucos minutos de que dispunha naquele dia atribulado para comer e consertar alguns bugs de programação de um sistema que estava desenvolvendo, além de planejar minha viagem de férias, que há tempos eu não sabia mais o que era. Pedi um filé de salmão com alcaparras na manteiga, uma salada e um suco de laranja, pois afinal de contas fome é fome, mas dieta é dieta. Abri o meu notebook e levei um susto com aquela voz baixinha atrás de mim. É bem brasileira a mensagem, né? Bem o nosso país. Tio, dá um trocado. Virei-me e disparei. Não tem, menino? Só uma moedinha para comprar um pão. Está bem, eu compro um para você. Para variar, minha caixa de entrada estava lotada de e-mails. Você pode ver que é uma mensagem antiga, né? Ele ainda trabalha com notebook, e-mails, etc. Fico distraído vendo e-mails que trazem poesias, as formatações lindas, dando risadas com as piadas malucas. Ah, essa música me leva a Paris e as boas lembranças de tempos idos. Tio, voltou o menino, pede para colocar margarina e queijo também? Percebi que o menino tinha ficado ali. Ok, mas depois me deixe trabalhar, pois estou muito ocupado, tá bom? Chega a minha refeição e com ela o meu constrangimento. Faço o pedido do menino e o garçom me pergunta se quero que mande o garoto ir embora. Meus resquícios de consciência me impedem de dizer. Digo que está tudo bem. Deixe-o ficar. Trago pão e mais uma refeição decente para ele. Então o menino se sentou à minha frente e perguntou, tio, o que está fazendo? Eu estou lendo uns e-mails, não está vendo? E o que são e-mails? São mensagens eletrônicas mandadas por pessoas via internet. Sabia que ele não iria entender nada, mas a título de me livrar-me de maiores questionários, disse, é como se fosse uma carta, só que via internet. Tio, você tem internet? Tenho sim, é essencial no mundo de hoje. E o que é internet, tio? É um local no computador onde podemos ver e ouvir muitas coisas, notícias, músicas, conhecer pessoas, ler, escrever, sonhar, trabalhar, aprender, tem tudo no mundo virtual. E o que é virtual, tio? Resolvo dar uma explicação simplificada. Novamente na certeza que ele pouco vai entender e vai me liberar para comer minha refeição sem culpas. Virtual é um local que imaginamos, algo que não podemos pegar, que não podemos tocar. É lá que criamos um monte de coisas que gostaríamos de fazer.
criamos nossas fantasias, transformamos o mundo em quase como queríamos que fosse. Legal isso, tio. Gostei. Mocinho, você entendeu o que é virtual? Sim, tio. Eu também vivo neste mundo virtual. E você tem computador? Não, mas meu mundo também é desse jeito, virtual. Minha mãe fica fora todo dia. Só chega muito tarde, quase não a vejo. Eu fico cuidando do meu irmão pequeno, que vive chorando de fome. E eu dou água para ele pensar que é sopa. Minha irmã mais velha sai todo dia. Diz que vai vender o corpo, mas eu não entendo, pois ela sempre volta com o corpo. Meu pai está na cadeia há muito tempo, mas sempre imagino nossa família toda junta em casa, muita comida, muitos brinquedos e eu indo ao colégio para virar médico um dia. Isto não é virtual, tio? Fechei o meu notebook, não antes que as lágrimas caíssem sobre o teclado. Esperei que o menino terminasse de literalmente devorar o prato dele, paguei a conta e dei o troco para o garoto, que me retribuiu com um dos mais belos e sinceros sorrisos que eu já recebi na vida e com um "Obrigado, tio, você é legal". Ali naquele instante, tive a maior prova do virtualismo insensato em que vivemos todos os dias, enquanto a realidade cruel rodeia de verdade e fazemos de conta que não percebemos e de tudo para nos impedir de fazer o bem para o semelhante. Muita paz. Obrigado. Obrigado, Humberto. Agora entramos na segunda fase, então, dos nossos trabalhos da noite. Convidamos os passistas para a sessão de passe. Estão todos convidados. Como todos sabem, o passe não é obrigatório. Sintam-se à vontade. Enquanto isso, nós que permanecemos aqui, vamos entrar em meditação e oração.